Oi pessoal, tudo bom? Professor Felipe e hoje a gente vai bater um papo sobre imigração e xenofobia. Como é que está interligado essa questão, tá, com economia, com todos os aspectos da geopolítica hoje e como essas duas palavrinhas estão aparecendo com muita frequência na nossa vida, tá? Primeira coisa que eu vou convidar vocês a refletirem é que a gente está vivendo talvez a maior crise humanitária dos últimos tempos, tá? Das últimas décadas. Por quê? Eu tenho um fluxo muito grande de pessoas fugindo dos seus locais de origem e tentando abrigo, tentando refúgio, tentando recomeçar a sua vida em outras regiões, sobretudo na Europa. Um grande catalisador desse processo de imigração tem sido a guerra civil causada por conta do governo Bashar al-Assad na Síria. Ela envolve uma série de questões complexas relacionadas à religiosidade, a grupos radicais islâmicos, vamos deixar claro, grupos radicais islâmicos que querem tomar o poder e acabam lutando também entre si, como por exemplo o caso do mais conhecido grupo o Estado Islâmico e a Frente al-Nusra e outros grupos que tentam, também grupos seculares, né, que a gente chama, grupos que não têm uma determinação religiosa, que tentam tomar o poder, criando aí uma situação de uma grande confusão política, tá? Então, essa guerra da Síria, ela acaba destruindo vilarejos, destruindo povoados inteiros, causando uma situação econômica e humanitária caótica. Todos os dias, muitas pessoas tentam migrar da Síria para viver em outros lugares. Vamos pensar que ninguém colocaria seu filho num barco no Mediterrâneo se não tivesse certeza que esse barco fosse mais seguro do que a sua situação em terra. Então, as motivações para essa migração, elas são muito fortes, elas são muito violentas. Só que essas pessoas, elas chegam em algum lugar. E quando elas chegam nesse algum lugar, não necessariamente elas têm sido bem recebidas ou acolhidas. Aí vai entrar um sentimento que a gente vai chamar de xenofobia, ou seja, aversão ao outro, não querer o outro, não querer a existência do outro perto de você, tá? Aí a gente começa a entender como é que está ligado essa relação. Um forte movimento migratório encontrando um movimento de resistência que a gente vai chamar aqui de xenofobia, tá? Mas é só a xenofobia que causa essa resistência? Não, não vamos ser ingênuos também de pensar nisso. Existem relações econômicas das pessoas, algumas pessoas que imaginam que os seus países não têm condições de abraçar esses refugiados. Mas também a gente não pode tirar a xenofobia do entendimento desse discurso. Às vezes, esse discurso ele ganha um verniz econômico, mas ele está camuflando uma forte xenofobia. Tá? Nós tivemos, como a gente está vendo na imagem, outros fortes momentos de migração. Tá? O Brasil recebeu grandes levas de imigrantes. Nós recebemos italianos, nós recebemos espanhóis, nós recebemos alemães. E esses povos imigrantes, eles vieram também fugidos de situações caóticas. A Europa, quando viveu uma grande crise de produção, uma grande crise de emprego, ficou difícil viver na Europa. Pensa você que pessoas entraram em barcos para ficar um mês, às vezes, viajando, para ir para uma terra que não conheciam, atrás de promessas, de possibilidades de criar condições materiais para criar seus filhos, suas famílias, enfim, para se manter. Quando essas pessoas elas se lançam nessa aventura da imigração, é porque elas estão partindo de uma situação muito complicada. E aqui no Brasil, eles não encontraram situação fácil, não encontraram vida fácil. Conhecemos o início da vida desses imigrantes no Brasil. Aqui na imagem, a gente vê um navio vindo da Itália em 1907, tá? Qual o resultado dessa imigração para a gente? Quem conhece São Paulo já visitou o bairro do Bexiga, já visitou o bairro da Liberdade. São bairros orientais e bairro italiano, tá? E a gente percebe que esses imigrantes, quando chegam, eles trazem o seu legado, eles ajudam a construir essa sociedade. A gente pode pensar a imigração por esse aspecto positivo, de pessoas trazendo contribuições no trabalho, na cultura, na língua e vivendo em harmonia com os povos que chegam. Ou
a gente pode ter o pensamento da xenofobia, de não querer essa imigração, de não querer essa transformação. A gente também tem uma outra leva de imigração um pouquinho mais recente que precisa se preocupar em discutir, que é a imigração haitiana para o Brasil, tá? O terremoto, ou melhor, os terremotos que ocorreram no Haiti, associado à forte instabilidade política e instabilidade social daquele país, faz com que levas de imigrantes busquem um porto seguro em outro lugar. Muitos desses haitianos são recebidos na cidade de Brasileia, no Acre, tá? Essas levas de imigrantes que chegam têm sofrido aqui também no Brasil com uma forte oposição baseada em xenofobia e levantam a discussão: será que o Brasil teria condições de receber ou não receber esses imigrantes? Beleza, a discussão é válida, só que a gente sempre tem que ficar com atenção se essa discussão sobre receber ou não receber os imigrantes haitianos, ela não está carregada de sentimento de xenofobia. Talvez a gente precise se preocupar com uma coisa: por que foi bem recebida a imigração de italianos e não ter sido bem recebida a imigração de haitianos? Vale a reflexão para a gente perceber um pouco dessa possibilidade, dessa xenofobia aqui no nosso país, aqui no nosso lugar, não imaginando que esse seja um movimento que aconteça só na Alemanha, que aconteça só na Itália ou que venha acontecer só na Inglaterra, tá? A xenofobia, ela é muito marcada pelo discurso de ódio, tá? Eu separei para vocês, dois tweets, tá? O primeiro tweet, ele fala assim: enquanto eu estava parado num posto de gasolina nesta manhã, um grupo de caras gritou: é hora de sair desse país, Apu. Apu é o personagem indiano dos Simpsons. Isso aconteceu nos Estados Unidos. A gente está falando de um indiano sendo intimidado por pessoas que o compararam, né, com esse personagem de desenho e dizendo que esteja na hora deles saírem daí. Claramente um movimento ligado à xenofobia, a essa rejeição do outro em seu território. O outro tweet que eu destaquei para vocês, ele fala assim: estou com um lenço, passo por alguém na plataforma hoje e ele diz: seu tempo acabou, garotinha, tá? Esse segundo tweet, ele mostra a rejeição em relação a uma menina que usa um turbante típico da sua região de origem. E o que seria esse tempo que acabou? Possivelmente esse cidadão que proferiu essas palavras, ele está se referindo ao momento atual da política norte-americana, imaginando que é um momento de crescimento político dessa xenofobia e se sentindo seguro para falar para essa moça: agora você não vai ter mais conforto aqui, tá? Esses dois tweets, eles não são casos isolados, infelizmente. Se a gente parar por 10 minutos para navegar um pouco a internet, a gente vai ver sérias ofensas, né, dos chamados haters no Facebook, no Twitter, em relação seja a haitianos no Brasil, seja a muçulmanos nos Estados Unidos, seja a muçulmanos na Alemanha, enfim, numa clara manifestação de ódio em relação a essas pessoas. Mas a gente tem um outro discurso a pensar também. Cresce muito nesse momento no mundo a assim chamada extrema-direita. São movimentos nacionalistas que tentam, inclusive, atropelar questões econômicas, como o liberalismo, por exemplo, a ideia de livre mercado, muito baseado num discurso de exaltação do seu próprio país, ou melhor dizendo, de proteção do seu próprio país. Duas pessoas que eu destaco para vocês, uma é a Marine Le Pen, tá? A Marine Le Pen, ela é uma política considerada de extrema-direita na França e que vem crescendo nas pesquisas. E a Marine Le Pen, ela tem um discurso muito claro de proteção das fronteiras francesas. A Marine Le Pen, ela tem discurso de ódio? Eu vou encontrar algum... Não, não tem. Ela faz um discurso polido, muito bem centrado nas suas ideias, tudo mais. Entretanto, muitos haters se aproveitam do crescimento desses políticos para colocar para fora as suas manifestações de ódio, ou seja, muitos deles têm se sentido seguros nesse momento atual. Um outro político que a gente vai dar grande destaque é o presidente norte-americano, o Donald Trump,
que não tem economizado nos seus discursos de xenofobia. De novo, não com palavras agressivas, de ódio, como nos tweets que vimos anteriormente, mas com a simples proposta da construção de um muro. Colocado um verniz econômico, de proteção econômica, ele consegue dar margem para que pessoas com discurso de ódio se sintam seguros para proferir as suas palavras. Muito obrigado, esse foi um bate-papo sobre xenofobia e sobre imigração, como é que essas coisas estão relacionadas, convidando vocês para uma reflexão nesse sentido. Até a próxima!